Olá, aula 3 e vamos falar da identificação do problema. Por que é importante, pessoal, a gente falar sobre isso, identificação do problema? Porque, como eu disse, né, um projeto ele é algo que é para ser assertivo, é algo que é para ser específico para um determinado objetivo. Então, antes de eu definir qual é o objetivo do meu problema, eu preciso então conhecer aquela realidade, eu preciso conhecer qual é o cotidiano, qual é a conjuntura ali de onde eu vou estar intervindo. E para isso a gente tem uma ferramenta que é muito bacana, que é a árvore de problemas, e a gente vai conversar um pouquinho sobre ela, né? Então, antes de você escrever o projeto em si, né, de ir lá no documento e escrever quais são os objetivos, a metodologia, enfim, né, os pontos lá do projeto, a gente precisa, então, primeiro dessa primeira fase do planejamento, né? A importância do planejamento é extrema, porque se você vai bem nessa fase, se você faz bem essa parte, a escrita do projeto ela já está praticamente pronta, né? Ela fica bem mais fácil de fazer. Então, quando você vai pensar um projeto, algo que você está aí pensando, que você quer fazer aí no equipamento, no lugar onde você trabalha, é importante que você identifique quais são as questões, né, que existem presentes aí. E aí a gente pode pensar assim, nossa, André, mas aqui tem tanto problema, tem tanta coisa. E aí é exatamente por isso, porque você não precisa ter um projeto só, você pode escrever vários. E o que vai ajudar você a trazer norte, né, para cada um dos projetos que você quer fazer é exatamente essa identificação, essa análise da situação, né? Então, coisas que a gente pode fazer, que você pode fazer para trazer então essa análise de problema. Reunião, né, de equipe com seus pares, com seus colegas, observação sobre qual é o perfil das pessoas que você atende, qual é o perfil das informações, né, que você recebe, qual é a situação que predomina ali naquele contexto da realidade que você pode ver por meio dos atendimentos, por meio das visitas que você faz, por meio dos meios de comunicação do local onde você está intervindo, por meio de conversas, né, ali com a sociedade, com a comunidade que você atende. Então pode ser uma simples conversa, né, ali num momento que você convida as pessoas, eu gostaria de saber o que você visualiza que tem aqui de problema. Qual é o maior desafio que essa comunidade enfrenta? Então você vai tomando nota de tudo isso. E aí, é claro que aqui a gente tem um ponto assim primordial para a nossa saúde mental, inclusive. A gente precisa lembrar que cada política, independente onde você atua, independente da política que você atua, ela tem um limite, ela tem uma incompletude, né? Por isso nós precisamos da intersetorialidade, a gente precisa da interdisciplinariedade, porque sozinho nenhuma política dá conta, nenhum profissional dá conta. Então, quando a gente vai identificar problemas, muitas pessoas às vezes nem fazem isso por causa disso, por medo, sabe? Mas a gente não vai ter resposta. E isso é importante que principalmente se você vai fazer isso com a comunidade, é muito importante que você dê esse parâmetro também. Olha, nós estamos aqui ouvindo, nós vamos ouvir, mas nem tudo nos compete, nem tudo a gente vai ter uma solução, né? Porque ninguém tem uma cartola mágica, né? A gente não tira soluções assim de uma cartola mágica, mas uma característica também que eu gosto de trazer é que os projetos precisam ser participativos. Então, a gente precisa envolver as pessoas, né? E um dos princípios, por exemplo, da política de assistência social é esse, né? A garantia de autonomia, a garantia de participação dos usuários. Lá na Resolução 14 de 2014, que ela vai nortear, né, os parâmetros ali de inscrição dos programas e projetos, né, das entidades nos conselhos municipais de assistência social, tem um itemzinho lá que é o item E do artigo, não sei se é terceiro ou quarto, enfim, não me lembro, mas se você jogar lá, você vai ver. E ele vai falar assim, formas que a organização, que a instituição fomentou, incentivou, garantiu, né, a participação dos usuários no processo de planejamento, elaboração e execução, mais ou menos algo nesse sentido. Então, é extremamente importante a gente pensar como que a gente vai dar voz também para os usuários que a gente está atendendo. E isso vai nos ajudar na identificação.
Por quê? Não adianta nada eu aqui na minha cadeira pensar algo que eu quero fazer e isso não ir de encontro aos desejos e às necessidades das pessoas que eu vou estar atendendo. Não adianta nada eu ter uma ideia que eu acho que é linda e mirabolante, mas se eu não conheço a dinâmica, a realidade daquelas pessoas. E um outro ponto importante é, não adianta nada também eu ter uma ideia que às vezes vai de encontro às necessidades que eu identifico naquela população, mas que eu não sei comunicá-la às pessoas, porque aí também eu não vou gerar interesse, as pessoas também não vão querer participar. E a gente vai falar mais disso tudo, né? A gente vai desdobrar ainda mais disso tudo. Então vamos lá. Outros pontos importantes, né, sobre o planejamento. Tudo que você fizer nessa parte, é importante que você tenha anotado também, porque isso depois vai te ajudar na escrita do projeto. Então, nós falamos de conversar com a equipe, né, conversar com os pares, o que as pessoas têm observado nos atendimentos, o que as pessoas têm observado nas visitas, o que a comunidade está trazendo, né, ao equipamento. O que você também, né, tem visto, tem escutado, tem observado, quais são as percepções. A gente falou também de conversar com a população, né, de como a população vê esse território, como ela vê essa comunidade, que questões ela identifica ali, né, e muitas das vezes as pessoas não trazem, né, não sabem às vezes exatamente como comunicar, né, mas ela vai trazer às vezes ali por meio dos problemas também que ela te apresenta, por meio das demandas que ela apresenta para o equipamento. Então, por isso que a observação técnica é extremamente importante. A sua análise profissional é extremamente importante para identificar quais são esses problemas. Dito isto, né, que mais que a gente pode então fazer? Pesquisas, né, como eu falei, nos meios de comunicação, o que a imprensa noticia sobre essas pessoas, sobre essa comunidade, sobre esse lugar, o que também os dados, né, o que traz no IBGE, o que traz no cadastro único, o que as pesquisas científicas, o que as referências bibliográficas trazem sobre essas questões que a gente identifica. Então, nesse passo, a gente pode fazer essa pesquisa, né? Esse panorama para a gente poder, então, depois escrever o nosso projeto. E aí, a gente tem a árvore de problemas, né? Como eu falei, desenhei aqui a minha árvorezinha bonitinha. E o que é, né, a árvore de problemas? É a gente partir, né, para análise desse problema. Depois que a gente identificou os vários problemas que existem, né, que a gente sabe que são diversos, a gente atua ali, né, com as expressões da questão social e elas são múltiplas, a gente vai então focar, escolher onde que a gente quer atuar, qual é a nossa intenção, né? O que eu quero em cada momento, né? Qual que eu quero primeiro, para depois então a gente ir fazendo o mesmo passo a passo com todas as outras questões que a gente, né, que você escolher intervir. Então a árvore de problemas é a gente pensar que como se aqui no tronco a gente tem, né, o nosso problema, a nossa questão que a gente, o X da nossa questão, né, que a gente identificou. A gente tem também aqui embaixo, né, nas raízes, a gente vai ter as causas daquele problema, né? Então eu tenho aqui um problema e eu vou pensar aqui ou por hipóteses ou a partir do que eu fiz nessa pesquisa, nessa escuta da equipe, nessa conversa com as pessoas, né? A gente vai identificar aqui quais são as causas. E aqui nos frutos, né, no galho, nos galhos, nas flores, a gente vai identificar quais são os efeitos deste problema, quais são as consequências que este problema está trazendo. E a gente pode fazer isso escrito mesmo, você não precisa exatamente, né, desenhar uma árvore, mas você pode fazer isso por meio de um diagrama mesmo, de caixinhas ou de rabiscos, né, de anotação. E então, assim, a gente teria aqui, né, o problema, aqui a gente tem, né, as caixinhas com as causas e a gente vai trazer aqui depois, né, os
efeitos, né, as consequências que esse problema traz. E por que isso é importante, gente? Porque quando a gente vai escrever um projeto, lembra que lá na aula de falar o que é projetos, a gente falou que os projetos, eles vão ter um objetivo específico, né? Eles querem atingir um determinado fim. Então, é através dessa análise de problema que a gente vai traçar os nossos objetivos. É através dessa análise, dessa identificação do problema, que a gente vai escrever, de fato, algo que seja assertivo para resolver aquele problema. Porque, como eu disse, projetos não é só um amontoado de ideias, um amontoado de palavras aleatórias. Ele é um conjunto de ações coordenadas, é um conjunto de estratégias inteligentes para resolver uma questão, né? Então, vamos lá, vamos de exemplo, vamos de prática, né? Vamos pensar aqui que a gente tem um problema que pode ser, por exemplo, a evasão escolar de crianças e adolescentes. Não, vamos pensar ainda mais específico. E quanto mais específico for o problema, melhor vai ser, né? Então, a gente tem evasão escolar de adolescentes, né, e jovens de 14 a 16 anos, por exemplo. É um problema que talvez você tenha aí na sua comunidade. Aí a gente vai pensar o que são as causas desse problema. A gente pode ter a causa como a questão do trabalho infantil, a gente pode ter causas que podem ser a falta de interesse, a falta de estímulo por parte dos responsáveis familiares, a gente pode ter a causa da dificuldade de acesso, enfim, aí você vai pensar aí quais são, né, as causas. E aí a gente vai pensar também quais são os efeitos, quais são as consequências disso. Então, esses adolescentes, eles podem estar passando mais tempo na rua, mais tempo ociosos, eles podem estar mais sujeitos, né, ali à cooptação do tráfico de drogas. A gente pode pensar, inclusive, em efeitos futuros, né, que talvez a dificuldade que esse adolescente vai ter quando ele for adulto para ingressar no mercado de trabalho. Às vezes aí a gente vai ter aí que esse adolescente ele vai trabalhar às vezes no mercado informal e aí ele vai ter menos garantias de direitos quando ele for adulto, percebe? E aí quando a gente vai colocando esses efeitos, aí também que já me vem trazendo assim um monte de coisas, de ideias que a gente pode trabalhar lá na intervenção, porque às vezes, principalmente quando a gente está falando de adolescente, aqui pegando o nosso exemplo, ele tá nem aí pensar que ele vai envelhecer, ele não tá nem pensando, né, lá na vida adulta dele. Então, a gente trazer essa consciência, né, por exemplo, das propostas de intervenção, de ação, pode ser, inclusive, trazer a consciência desses efeitos que esse problema tem. Tamo junto até aqui? Tá compreendendo? Se tiver qualquer dúvida, gente, escreve aí pra gente poder conversar. E lembrando que a gente também vai ter uma aula ao vivo para que você possa esclarecer todas as suas dúvidas, colocar todos os seus pontos, tá? Caso tenha ficado alguma coisa aí pra você. Então, vamos de mais um exemplo? Então, por exemplo, a gente pode ter um problema que é aí o trabalho infantil, por exemplo. E aí eu já abro um parêntese, porque lembra que eu falei da incompletude, eu falei dos limites da intervenção? A gente não pode também querer se colocar nessa, somos as Mulheres Maravilhas e os super-homens e vamos, por meio desse nosso projeto, resolver toda a situação de trabalho infantil do município onde eu atuo. Quem nos dera, né? Quem nos dera se a gente conseguisse. Quem sabe você tem aí uma ideia mirabolante e se você conseguir, manda pra cá também pra gente poder replicar. Bons projetos devem ser replicados, tá, gente? Dica aí, bons projetos devem ser replicados, tá? Então, não existe essa coisa de, copiou, não vai copiar, minha ideia é ficar egoísta com isso e nem ficar orgulhoso achando que não pode fazer um projeto que já foi feito, não. Bons projetos devem ser replicados e cada vez melhorados para serem implementados e trazer mais resultados, né, cada vez mais. Mas então, bora lá, trabalho infantil. Quais são as causas de trabalho infantil? O que causa o trabalho infantil? A gente pode pensar a questão
do consumo, né, que as crianças e os adolescentes estão querendo cada vez consumir mais e mais cedo, né, ter acesso a mais coisas. A gente pode pensar na questão da baixa renda das famílias, né, e a gente pode ir em causas mais profundas, que é a questão da má distribuição de renda no nosso país. A gente pode ter ali, com essa questão, a necessidade, né, de ajudar financeiramente as famílias. Então a gente tem, às vezes, uma falta de interesse lá na escola, né, que está vinculado ao nosso exemplo anterior. Então a criança vai para ocupar o tempo dela, o pai e a mãe vão direcionar ela ali para o trabalho. Então a gente tem várias, né, podem ser aí infinitas as causas. E quais são os efeitos, né, as consequências? A gente pode ter os problemas de saúde, a gente pode ter... se a gente for fazer isso com a população, e o que é muito bacana, às vezes vão trazer os efeitos positivos também, né? Que é a questão do dinheiro mesmo, né? Do acesso à renda. A gente pode ter ali que quando adulto, né? Se essa criança ou esse adolescente for submetido a uma alta responsabilidade agora, que ela não tem nem uma condição, um preparo emocional para lidar, futuramente ela pode vir a ter problemas emocionais e afetivos com isso. Problemas de saúde a gente já falou. A gente pode ter o comprometimento, né, com o rendimento escolar dessa criança ou desse adolescente. Então vão surgir vários efeitos. E aí, a partir disso, como eu disse, é que a gente vai então traçar as nossas intervenções, olhar então qual deve ser o nosso objetivo macro, os nossos objetivos, né, específicos. Quais são quais são as ações que a gente vai trazer para o nosso projeto e de que maneira a gente vai trazer para intervir então nessa realidade. É como se a árvore de problemas ela nos trouxesse um retrato mesmo da realidade, né, da comunidade onde a gente vai estar intervindo, do público que a gente vai estar intervindo. E é uma ferramenta, como eu disse, que é muito legal de fazer com as próprias pessoas. É interessante que a gente, enquanto profissional, faça as nossas hipóteses, a partir também da nossa observação e da nossa pesquisa, mas que a gente também ouça as pessoas para que elas próprias percebam quais são ali os problemas que elas têm, a partir disso quais são as causas e quais são os efeitos, e que também elas possam propor o que elas acreditam que pode ser solução daquele problema ou que pode minimizar aquele problema, que pode contribuir para a melhoria daquela situação. E aí, a partir disso, é que a gente vai entrar na escrita, então, do projeto propriamente dito. Combinado? Vamos lá?